Pode? Eu olho, você quer que eu olhe Não, pra olha você? pra ela. Tá. Isso, porque fica de lado. Por que você acha que acontecem esses aumentos sucessivos em São Paulo? Bom, a história de aumentos e quedas é comum na economia. Não só na economia brasileira, como também na economia do país e de outros países. A gente tem casos emblemáticos nos Estados Unidos, teve no México, na Espanha, na China. Então, as pessoas nem sempre agem de forma absolutamente racional. E vira e mexe, tem bolhas, tanto de alta e o oposto, que seria quedas. Então, você vira e mexe, alguns produtos são vendidos muito acima do que deveriam e, às vezes, por menos do que deveriam. Eu estudo um pouco a história das bolhas. Eu até recomendo o livro do Eduardo Chanceler, chamado Salve-se Quem Puder. Mas, vamos lá. Na minha ideia, temos o seguinte problema. Você tem, primeiro, melhor caso de todos, você tem o dinheiro para comprar um imóvel. Então, eu tenho lá um imóvel, por exemplo, de 300 mil reais. Imóvel classe média, média baixa. 300 mil reais. Vale a pena comprar se eu tenho dinheiro? Bom, primeiro você tem que lembrar que 300 mil tem que ser o valor do imóvel todo, porque às vezes a imobiliária pede 300 mil, mas aí é 300 mil para ela, porque ainda tem outros custos, às vezes o imóvel precisa de reforma, quando é novo às vezes vem no contrapiso e os acabamentos que são na verdade a parte mais cara, não estão inclusos, mas vamos supor que é 300 mil. Quanto você alugaria esse mesmo imóvel? Eu estimo que no mercado de hoje se aluga por 1.000, mais ou menos. Porque um apartamento, além do aluguel, tem às vezes tem IPTU necessariamente, mas se for um apartamento tem condomínio, tem outros custos. Alguns custos, por exemplo, de manutenção, outros de melhorias que só cabem ao proprietário. Então, vamos lá. 1.000 para alugar um imóvel de 300 mil. Será que vale a pena? Se você tiver 300 mil num banco, a pior aplicação financeira, que é a poupança, rende 0,5%. 0,5% de 300 mil é R$ 1.500. Então, para que eu vou comprar um imóvel se eu investindo 300 mil reais gero mais do que o aluguel? Então, enquanto a taxa de aluguel, que é essa relação aluguel sobre o preço, for menor do que os investimentos líquido de imposto, onde você consegue facilmente no Tesouro Direto, que a partir de R$30 retornos de 0,65, vale a pena você não comprar o imóvel e aplicar o dinheiro. Pelas as estimativas que eu tenho, o aluguel hoje é em torno de 0,35. Nesse caso que eu falei, 1.000 por 300 mil dá 0,33. Agora, cada caso é um caso. Mas, se você for ganhar menos do que o Tesouro Direto paga líquido, que é emprestar para o governo e que eu julgo um risco baixo, não vale a pena comprar. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, você pega o dinheiro emprestado. Então você vai fazer um financiamento. Quando você faz um financiamento, você paga juros. E, invariavelmente, esses juros que eles te cobram é mais do que eles te remuneram na poupança. Então, se a poupança te remunera 0,5%, o juro imobiliário, com sorte, porque aí tem seguro, tem outros custos, vai ser 0,91%. Então, para você comprar financiado e ainda valer a pena, o aluguel não é meio, tem que ser 1%. No imóvel de 300 mil, teria que ser 3 mil ou mais. Eu, particularmente, acho que ninguém pagaria 3 mil de aluguel para morar num imóvel de 300 mil. Então, eu prefiro muito mais usar essa lógica do que ficar numa discussão binária se tem bolha ou não tem bolha, que não leva ninguém a lugar nenhum. Faz a conta e aí você vê se vale a pena ou não. Simples, precisa só desses dois dados, além de quanto você recebe numa aplicação financeira e quanto o banco te cobra de juros efetivo no caso de um financiamento imobiliário. E essa questão desses créditos, né, que nem o Minha Casa Minha Vida, eles valem a pena, assim, se você colocar no papel? Porque a gente sabe que crédito imobiliário, para quem compra, às vezes, a casa por várias vezes, é um pouco perigoso, ainda mais depois da bolha dos Estados Unidos, as pessoas têm um pouco de receio, né? Olha, o problema do crédito, eu acho que
no Brasil, a gente não tem um problema de bolha de crédito como em outros países. Aliás, a nossa relação dívida, quando o brasileiro deve em relação ao PIB do país, não é preocupante. O que me incomoda é a relação de preços. E aí sim, você pode ter externalidades e consequências bastante desagradáveis. Porque se você está devendo 300 mil e você achava que o imóvel valia 300, mas você percebe que ele vale 100, você fala, não vou pagar que o banco tome a propriedade. Então isso deve ser regulado. Eu acho que o crédito tem o grande perigo de elevar os preços para patamares irreais. Porque as pessoas às vezes pensam, não, mas não é meu dinheiro, é de outra pessoa, e acaba ao longo de 30 anos, às vezes, deixando de lado quão custoso pode ser pagar as prestações, faça chuva, faça sol. Se eu não sei nem onde eu vou estar daqui 5 anos, meu salário, imagine 30. Costumo dizer que um financiamento de 30 anos é como um casamento. Só que os casamentos, em média, não duram 30 anos. Só que tem uma diferença. Quando você casa com uma dívida, você não pagar, o banco te leva tudo. Casamento, ainda você tem direito à metade. Tá ótimo, acho que era isso, né?